Imagina que você é um autor, e seu último livro foi um fracasso e por azar acaba de ser despejado da sua casa de aluguel, e está com apenas 5 contos na mão. O que você faria? O protagonista resolveu pegar esse único dinheiro e tentar a sorte em uma loteria, já que está no fundo do poço. Para ele o que vier é lucro, ele já chega pedindo uma cartela de 5 contos. E tentar a sorte, o homem mostra para ele vários bilhetes e pergunta qual ele vai querer. O prota, já imaginando que iria perder, diz que qualquer um bilhete serviria. Mas quando ele observa os bilhetes, percebe que cada um apresenta uma porcentagem. Ele fica preocupado achando que é coisa da cabeça dele. Ele se pergunta se aquilo é uma ilusão, e se só ele está vendo aqueles números. O protagonista então resolve pegar o bilhete que mostrava uma taxa de 100%, e assim que raspou ganhou 10 contos. Agora que ele tem 10 contos, ele resolve comprar 2 cartelas, já que cada uma custa 5. E ele escolhe novamente 2 cartelas que mostravam uma taxa de 100%. E desta vez ele conseguiu 55 contos juntando os 2 bilhetes. Ele finalmente descobriu que aqueles números eram a taxa de sucesso que ele tinha. E assim ele pede mais 11 bilhetes. O velho coloca 11 bilhetes na mesa, e o protagonista vê que 10 bilhetes têm uma taxa de 100% e somente um bilhete tem taxa de 0%. Ele resolve testar o bilhete de 0%. E finalmente ele confirma que essas porcentagens que aparecem são as taxas de sucesso. O velho vê que ele raspou aquele bilhete e não ganhou nada, e diz para ele que jogar não é uma coisa boa, e diz para ele se controlar. Agora ele já conseguiu uma quantia de dinheiro para comprar 10 bilhetes de 20 contos, e um bilhete de 10 contos. O dono da loteria tenta desencorajar o protagonista a não gastar o que já ganhou, e depois de 10 minutos, ele já tinha conseguido pouco mais de 20 mil. Agora que ele conseguiu uma quantia boa, em relação ao que ele tinha no começo, o protagonista começa a se perguntar se não teria como ele saber o valor de cada bilhete. O protagonista então pensa se tem alguma chance de saber qual bilhete teria 50 contos, e de repente aparece em cada bilhete as chances dele conseguir 50 contos. E novamente o protagonista confirma mais uma teoria, de que as probabilidades que aparecem são baseadas nas perguntas que ele faz. Ele então pensa que usando as perguntas certas, e usar as probabilidades a favor dele, ele irá conseguir ganhar muito nesta loteria, e assim mudar o seu destino. E novamente ele comprou mais 20 bilhetes para raspar. O velho já está até colocando a mão no peito de tão ansioso. Quando o prota raspa o primeiro, não ganha nada. O velho fica aliviado. Porque desta vez o jovem não ganhou. Ele fala para o protagonista que a sorte vem e vai embora, e que não se pode confiar nisso. Ele começa a raspar os bilhetes desesperado. E cada um que ele raspa, ele fica mais desesperado, pois todos estão sem prêmios. O dono da lotérica fala para o protagonista que ele já gastou toda a sorte dele. Mas o protagonista dá uma risadinha de malandro, pois na verdade ele tinha comprado todas as raspadinhas de 0% de propósito, para o dono da lotérica não desconfiar. E o teatro que ele fez parece que funcionou, pois o velho diz que vai devolver 100 contos para ele parar, mas o prota sabe do seu potencial e diz que não vai desistir, e que está na hora de virar o jogo. O velhote não bota muita fé, mas novamente o protagonista ganhou mais uma, mas ele não está muito satisfeito, pois os prêmios são baixos. E o velho já está começando a se perguntar se o garoto não é um demônio. O protagonista agora começa a rezar para conseguir tirar um prêmio grande. O dono da lotérica dá risada e diz que falta sorte para ele tirar um grande prêmio, mas do nada o garoto chama o velho e diz que conseguiu 15 mil na última raspadinha. E o velho fica de boca aberta. E agora que ele zerou praticamente todos os bilhetes premiados, o protagonista resolve parar. Ele agradece ao velho e diz que está satisfeito. Quando ele estava indo embora, ele testa para ver a taxa de sucesso para abrir a porta, e realmente mostra que a taxa era de 100%. Mas alguma coisa diferente acontece, e a taxa de sucesso começa a cair várias e várias vezes, mostrando assim que ele não iria abrir a porta naquele momento. Ele dá um pulo para trás, e logo em seguida um cachorro que estava brincando lá fora quebra o vidro, e cai para dentro da loja. O protagonista se apressa para ir embora, mas o velho, depois de presenciar aquela cena, fica curioso e até se pergunta se o garoto é algum tipo de deus, e acaba pegando no braço do jovem, e diz para ele esperar. Nessa hora o protagonista leva um susto, achando que o velho da lotérica descobriu alguma coisa. Quando ele olha para o velho pergunta para ele como ele sabia o que iria acontecer com a porta, e o protagonista sabe que o comportamento dele foi muito suspeito. E para ele não parecer suspeito, ele vai usar novamente as taxas de sucesso,
Se ele falar que é um vidente, a taxa de sucesso para o velho acreditar será somente de 50%. E se ele falar que na família dele teve uma cartomante poderosa há muito tempo atrás, a taxa de sucesso será de 64%, que é quase na margem de sucesso. Mas ele resolve dizer que ele vem de uma família muito antiga, de mais de 3.000 anos, e que ele é um vidente, porém o velho diz que acredita na ciência, não em deuses. E que se a família dele é tão antiga, deveria ser muito famosa, como ele nunca ouviu falar, e o protagonista diz para ele que a família dele tem uma regra desde os tempos antigos. E essa regra é a seguinte: se a pessoa vazar os segredos, ela será punida pelos deuses, e que a família nunca participou de nenhuma dinastia, por isso a família não é conhecida. O velho fica surpreso com essa resposta, e a taxa de sucesso para fazer o velho acreditar subiu para 65%. Agora que o prota está mais confortável, ele continua falando que a maior prova do que ele diz é que o velho viu ele usando os poderes de adivinhação, e novamente o velho fica surpreso e a taxa de sucesso sobe para 80%. Mas 80% ainda é pouco, então ele diz que calculou a riqueza, prevendo as vitórias, mas que estava na hora de parar, por causa da reação dos deuses, e que aquelas derrotas foram um aviso para ele. Agora a margem de sucesso já está a 90%, e o dono da lotérica já está quase convencido de que ele realmente é um vidente. E para fechar com chave de ouro, ele diz que sentiu que tinha algo errado, e que ele teve uma visão de um desastre em plena luz do dia, e assim ele conseguiu escapar de qualquer acidente. Com isso o velho começou a chamar ele de mestre, e já foi logo dizendo que nem imagina o preço que ele vai precisar pagar, mas que ele gostaria que o protagonista usasse seu poder de adivinhação. O protagonista fica animado, pois agora ele vai testar novamente sua habilidade. O senhor diz que gostaria que ele visse o futuro financeiro dele. Ele fala para o protagonista que sua cidade natal está sendo demolida, e ele quer saber quantos ele pode pedir por compensação para o governo pelas suas casas. O jovem pergunta para ele qual seria o preço razoável que ele imagina. O senhor então diz que é por volta de 2 milhões. E depois do protagonista saber mais ou menos como são as casas, ele começa a ver as taxas de sucesso, para cada valor que ele pergunta para sua habilidade. E quando ele pergunta se o velho conseguiria 2 milhões, a taxa de sucesso é de 100%, e para 3 milhões também é 100%, até que finalmente ele chega no valor de 4 milhões e 300 mil. O velho fica surpreso que seja tudo isso, o jovem manda ele ligar e conferir, e depois de 1 minuto o velho tem a resposta, e ele conseguiu mais de 4 milhões pela compensação. O velho da lotérica fica muito feliz e agradece ao mestre dele, e que por causa disso, ele vai dar 300 mil para o protagonista como forma de gratidão. O velho da lotérica fez um pix de 300 mil para o protagonista, ele fica muito feliz por ter ganhado 300 mil do velho da lotérica, e agora ele diz que vai transcender a realidade. Ele se despede do velho da lotérica, e o velho da lotérica, preocupado com seu mestre, pede para ele ir com cuidado. Lá fora, o protagonista encontra o cachorro deitado no chão, do lado da bolinha que ele estava brincando. E como o cachorro é de raça, provavelmente ele tem dono. O cachorro sai correndo de repente, assustando várias pessoas ao redor. O protagonista resolve seguir o cachorro, para ver se ele está indo atrás do dono dele. E depois de 3 minutos correndo atrás do lindo cachorro, eles chegam no Parque Central, e ele observa uma linda garota tirando selfie. E novamente ele usa sua habilidade, e descobre que essa garota é a dona do cãozinho. Ele fica encantado com tanta beleza, mas também ele chama ela de sem noção, por estar tirando selfie, enquanto o cachorro dela estava perdido. E depois dele devolver o cachorro dela, eles trocam contato. E o protagonista fica muito feliz, pois essa é a primeira vez que ele conversa com uma garota tão bonita. E depois dele olhar as fotos da rede social dela, ele vê várias fotos do cachorro destruindo a casa. O protagonista diz que se fosse na casa dele, o proprietário já teria mandado ele ir embora. E quando ela estava indo embora, ela disse que era melhor ele comprar uma casa própria, ao invés de viver de aluguel, dando uma ótima ideia para o protagonista, que agora tem uma habilidade apelona. Enquanto ele estava caminhando pela cidade, pensando em uma maneira de conseguir dinheiro para comprar sua casa própria, ele se depara com um lugar que vende coisas antigas, que é basicamente uma feira do rolo, só não tem pastel com caldo de cana. Enquanto ele andava observando as bugigangas, um comerciante observa ele de longe, e pensou que ele era um novato e sem experiência, só por causa da postura dele, que era toda desengonçada. Ele chega nas bugigangas de um maluco, e o vendedor já tenta enganar o prota,
dizendo que ele é parente de um antigo poeta famoso. Mas o Prota sabe que de jeito nenhum ele será passado para trás, afinal ele confia muito na habilidade dele de ver as taxas de sucesso de qualquer coisa. E quando ele pede para ver a taxa de sucesso, para aquelas antiguidades serem verdadeiras, ele fica surpreso em ver que é de 100%, mas apesar de serem originais, não valem quase nada. E assim ele acaba indo procurar outro comerciante, até que finalmente ele chega nas bugigangas do gordinho que chamou ele de novato amador. E o Prota já chega ativando sua habilidade, e acaba descobrindo que ali possui algum item que vale muito, e ele está a fim de fazer negócios, para ficar muito rico. O gordinho já olha para o protagonista, pensando que vai ensinar a primeira lição para o novato, e assim ele mostra um jarro de barro, mas o Prota já sabe que aquele jarro não vale nada, e ao invés disso ele aponta para um artefato, que vale 500 mil, e assim o protagonista está certo que com a habilidade dele, ele se tornará um colecionador de antiguidades de primeira linha, e assim será o início da lenda.